obrigado pelo convite. Gostaria de dizer a vocês que, quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz. Alô? Fiquei muito feliz porque poderia expor-lhes algumas questões de minha visão sobre o nosso desenvolvimento institucional nesses últimos 30 anos e dizer das fases e desafios que nós temos que arrostar doravante. Se nós considerarmos a experiência constitucional brasileira nesses últimos 30 anos, nós devemos reconhecer que estamos vivendo o mais longo período de normalidade institucional, pelo menos da vida republicana, começada em 1891. Pasmem, senhores, mas esse é o mais longo período de normalidade institucional e isso se deve, de alguma forma, à Constituição de 1988, e esse é um dado positivo. Eu ousaria dizer que talvez esse seja o mais longo período de normalidade institucional da nossa história institucional, começada em 1822. Esse é um dado positivo. E nós poderíamos dizer, como já se disse em relação à Constituição alemã, mas nós não poderíamos dizer, diria eu, em relação à Constituição alemã, que nós devemos essa estabilidade ao sucesso econômico, ao bom vento econômico, como se disse, da República Alemã, a nova República Alemã, começada em 1949, porque, de fato, o milagre alemão fazia com que as instituições fossem muito mais estáveis. Entre nós, isso não se deu. Já, e aqui muitos jovens sequer têm isso na memória, já de 88 para 89, 89 para 90, nós enfrentávamos, sob a Constituição de 88, uma desafiadora inflação. Veja que, na transição Collor-Sarney, nós temos essa marca que ainda hoje nos atormenta, do chamado Plano Collor I. A inflação era de 84,32% ao mês. Ainda hoje temos disputas judiciais sobre isso. Já no governo Collor, nós vamos enfrentar aquilo que hoje, olhado com os olhos de hoje, os escândalos todos foram ficando menores. Mas a época foi uma grave crise, a corrupção na Comissão de Orçamento da Câmara do Congresso Nacional. Algo muito grave. E em seguida veio aquilo que nós imaginávamos seria o único impeachment presidencial, mas que foi o primeiro impeachment presidencial, o impeachment do presidente Collor, na base do escândalo Collor-PC. À época, por curiosidade, para que a gente possa falar sobre aspectos que agora estão sendo discutidos, qual foi a base daquele escândalo? Claro, corrupção envolvendo também a atividade político-eleitoral. E o que se dizia? Que o tesoureiro da campanha do presidente, agora investido em uma posição muito mais forte, depois do presidente eleito, exigia pagamentos para fazer caixa. E aí se discutia o famoso Caixa 2. Qual era o modelo de financiamento? A legislação, à época, determinava que a doação fosse apenas das pessoas físicas ou das pessoas naturais. Era proibida a doação de pessoa jurídica. Tanto é que a CPMI, do escândalo Collor-PC, faz uma recomendação. Agora nós devemos, dizia a CPMI, adotar um modelo de transparência e permitir a doação de empresas. Por quê? Todo mundo sabia, era um segredo de polichinelo, que a doação se fazia, o financiamento da campanha se fazia via Caixa 2. As empresas que sustentavam a campanha política. E a opção, então, que ocorre após o escândalo Collor-PC,
impeachment de Collor é exatamente de regular agora a atuação das empresas privadas. Passamos por essa fase difícil e, curiosamente, superamos talvez uma das maiores mazelas em seguida no governo Itamar, que marcava a nossa vida, a crônica inflação com o plano real. Portanto, nesse contexto difícil, nós conseguimos superar um grave quadro de crise econômico-financeira. Conseguimos, portanto, debelar a inflação crônica e passamos a ter debelar aquela inflação crônica, cujos números eram estratosféricos, como eu já mencionei, e conseguimos dar alguma racionalidade às atividades do Estado, voltando a crescer e a enfrentar os desafios que nós tínhamos. Os senhores podem me perguntar, então, qual seria a razão dessa estabilidade que nós conseguimos? E veja que conseguimos muitas coisas. 2 governos de Fernando Henrique Cardoso, alternância de poder de forma absolutamente irregular, com transição absolutamente civilizada entre grupos opostos, Fernando Henrique, Lula, e a vida prosseguiu sem que houvesse, aparentemente, maiores traumas. Mas eu faço a pergunta retórica. Qual seria a razão de termos logrado essa estabilidade? Eu aposto, mas é uma aposta que eu gostaria de dividir com vocês, que talvez o texto constitucional, que claro, nós podemos apontar, tem muitos defeitos, tenha uma qualidade inequívoca. Essa Constituição, o texto constitucional, conseguiu estruturar um modelo, vamos chamar assim, de estrutura de poder diferenciado, multipolar. E aí nós vemos o modelo tradicional de tripartição de poderes, legislativo, executivo, judiciário. Mas aí nós vemos também o papel decisivo, importante do Ministério Público. Nós vemos o papel importantíssimo e a ênfase com que a Constituição buscou assegurar a liberdade de empresa. A busca que a Constituição fez do fortalecimento da sociedade civil, assegurando inclusive a liberdade de associação, a liberdade de manifestação de pensamento, a liberdade de reunião. Vocês são exatamente o exemplo desse modelo. Quando as coisas pareciam perdidas, os movimentos de rua fizeram o Brasil acordar. Mas isso graças a liberdades que estão asseguradas no texto constitucional. Portanto, o texto constitucional apostou nessa estrutura poliárquica, apostando na sociedade civil. E essa foi a resposta que começamos a ter a partir de junho de 2013. Quando a sociedade parecia adormecida, quando as instituições pareciam anestesiadas, veio essa resposta. E isso decorre desse modelo poliárquico que se estruturou. Veja que nós temos tido e continuamos a ter inúmeros desafios. Há pouco tempo, não faz muito tempo, nós tivemos no Supremo Tribunal Federal o debate sobre a questão do mensalão. À época, vocês sabem, a imprensa enchia a boca, os jornais escreviam que se tratava do maior escândalo da história do Brasil, se não do mundo. E o Supremo Tribunal Federal, com o tal foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado, após 7 meses de difícil julgamento, levou
e o julgamento daqueles 39 pessoas acaba. Hoje, se nós formos falar desse escândalo do Mensalão, certamente, diante do que se fala desses outros escândalos, especialmente desse chamado Petrolão, nós teríamos que dizer que o Mensalão teria que ser julgado num juizado de pequenas causas. Mas, claro, aquele julgamento foi extremamente importante para encerrar entre nós a impressão de que aquela ideia de imunidade, de proteção dos parlamentares, rimava com impunidade. Foi um encerramento histórico de uma fase, e o Supremo Tribunal Federal deu-nos a todos, creio que, uma grande lição. Esperávamos até que esse episódio, em matéria de corrupção, fosse o último de tal grandeza, mas logo em seguida seríamos sobressaltados por todos esses outros desdobramentos que estão ainda a se desenvolver no episódio agora referido do Petrolão, Lava Jato e tudo mais. E quem tem tido papel importante? A Polícia Federal, o Ministério Público, o Judiciário. São instituições que foram desenvolvidas e fortalecidas no contexto institucional de 1988, nessa concepção poliárquica de que lhes falei. Os órgãos de controle também tiveram e têm tido, alguns deles, um papel importante, inclusive no desate dessas crises. Veja, por exemplo, o papel do Tribunal de Contas e do seu corpo técnico, importantíssimo no debate sobre as chamadas pedaladas fiscais. O nome, e essa é uma forma brasileira de tratar, não traduz a gravidade dos fatos que ocorreram. Mas o Tribunal de Contas soube apreender bem isto. O nome bem-humorado, pedaladas fiscais, parece reduzir um pecado venial, mas não é disso que se cuida, obviamente, quando se passa a usar recursos de bancos controlados pelo Estado, sem um empréstimo formal, que é proibido, para satisfazer as despesas excessivas que já não podiam ser cobertas pelas receitas regulares. Isto foi denunciado pelo Tribunal de Contas e pelo órgão de controle. Eu até devo dizer a vocês que quando olho todos esses episódios, eu fico com um duplo sentimento. Duplo sentimento.